Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 26 de janeiro. Num 26 de janeiro de 1925, a General Motors abriu sua montadora no bairro Ipiranga, em São Paulo, para montar 25 veículos por dia. Foi evoluindo, né? Passou para São Caetano, São José dos Campos, Gravataí. Chegou a uma produção assim, de quase 750 mil carros por ano, veículos por ano. Um total de cerca de 18 milhões de veículos aqui no Brasil até hoje. Inclusive, talvez o carro mais marcante foi o Opala, né, que durou tantos anos. Copiou uma cópia do Opel, até no nome, do Opel alemão, né, que é da GM, a Opel. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, de novo, a tal viagem de Lula para o Prata. Lá no Uruguai não conseguiu, queria convencer o presidente Lacalle Pou, não, olha, tem que preservar o Mercosul, não tem que fazer acordo com a China. Gente, os uruguaios têm uma primeira preocupação, o presidente do Uruguai tem uma primeira preocupação com seu próprio povo, e não com o Mercosul, que é uma enrolação de anos, não? Assim como o Chile não entrou no Mercosul para fazer acordos bilaterais. E o Chile, na época que fez isso, foi a melhor economia da América Latina. E o Uruguai tem... O primeiro interesse é com o próprio país, né? Bom, mas eu comentei aqui que lá no Uruguai, na cara do presidente uruguaio, ele chama um ex-presidente do Brasil, no caso Michel Temer, de golpista. Eu até lembrei que com isso ele está perdendo aí, porque Michel Temer é o prócer do MDB. O MDB tem 10 senadores, a terceira bancada tem 42 deputados, agora na próxima legislatura, e eu esqueci de dizer que tem uma ministra do governo Temer. É Simone Tebet, ministra do Planejamento, né? E não custa lembrar que foi Temer quem nomeou Alexandre de Moraes. Também tem um ministro no Supremo que deve ter sentido. Ele trabalhou com Temer durante muito tempo, como ministro da Justiça. Temer também foi secretário de Segurança lá em São Paulo, assim como Alexandre de Moraes. Parece que Lula não pensou bem nisso. E me chamou a atenção que antes disso, lá na Casa Rosada, em Buenos Aires, ao lado do presidente Alberto Fernandes, ele disse que houve golpe no Brasil. Depois de tanto trabalho do PT, houve um golpe no Brasil. Gente, esses assuntos lá fora, anunciando, olha, o nosso Congresso Nacional deu golpe. Resultado, o deputado Sanderson, reeleito agora, do Rio Grande do Sul, já entrou com o primeiro pedido de impeachment, né, por crime de responsabilidade, de acusar o Congresso de golpe, né. O outro deputado, Kim Kataguiri, entrou numa tal Comissão da Verdade, foi criada por esse governo também para... Que história é essa? Uma coisa... Não deve ter sido muito pensada, né? Uma coisa dessa. Mas, enfim, fica aqui o registro desses fatos, né? Fala demais de um presidente brasileiro, né? Muita gente se queixava de Bolsonaro, né? Mas nunca vi Bolsonaro lavando roupa suja lá no exterior. Mas vamos em frente. Saiu a aprovação de nomes, né, para estatais. Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou totalmente o nome do senador Jean Paul Prats, PT Rio Grande do Norte. E ele já renunciou ao mandato no Senado, faltando apenas 5 dias, né? O mandato dele ia terminar dia 31. PT, de novo, está
na Petrobras. E PT, de novo, vai estar, depois da boa administração do Samec, vamos reconhecer, né? Vai estar com Itaipu Binacional, NVR. PT, ele tentou 2 vezes ser prefeito de Maringá, não conseguiu. Ele era homem de confiança do Paulo Bernardo, marido da Gleisi. E aí, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente Lula, né, juntos decidiram que seria o NVR para Itaipu. E eu lembro que a Luiz Mercadante já foi aprovado pelo Conselho de Administração para ser presidente do BNDES. O BNDES é um grande credor da Venezuela, de Cuba, de Moçambique. O que mais? Vamos ver aqui. Eu anotei aqui as. Venezuela, BNDES está esperando 692 milhões de dólares. BNDES e nós, né? Que é o nosso dinheiro. Cuba, 227 milhões de dólares. Dizem que Cuba se comprometeu a pagar com charuto. Vai dar uma poluição aqui no Brasil, né? Ainda bem que o perfume é maravilhoso, fica para nós, né? Moçambique, 122 milhões de dólares. O BNDES está com, agora reais, 5,2 bilhões de reais atrasados. E ainda vai emprestar para a Argentina 4 bilhões. Parece que os mesmos que foram vetados lá para o MEC, para pesquisa e gastos de universidades. Foi dos governos esses empréstimos, governo Fernando Henrique também, do Lula e Dilma. Né? Mudando um pouco, né? Hoje, Alexandre de Moraes, não sei se a bandeira verde ou branca, liberou o Nicolas Ferreira, que estava todo bloqueado, desbloqueou tudo. Nicolas Ferreira é o deputado mais votado de Minas Gerais. E também o senador pelo Acre, também o senador eleito, vai assumir agora, né? O Alan Rick, também estava todo bloqueado. Dizem que o presidente do Senado fez um pedido a Alexandre de Moraes, e como Alexandre de Moraes atendeu esse pedido com o senador, por analogia, por isonomia, liberou também o Nicolas Ferreira. E aproveitou para liberar o Marco Sintra. Conhece o Marco Sintra, né? Que foi secretário da Receita, excelente, um economista maravilhoso, né? E andou criticando o processo eleitoral, foram em cima dele. Mandou arquivar também. Né? Agora, só para lembrar, o sujeito que pegou o exemplar da Constituição lá do Supremo, né, mostrou e tal, estava de rosto coberto, mas foi identificado assim mesmo, o devolveu em Varginha, o Marcelo Fernandes Lima, 50 anos. Continua preso. Foi preso. Ele costumava participar de atos pró-Bolsonaro, pelo comprovante do voto, ali naquela região de São Lourenço. O que quebrou o relógio continua preso, né? O Antônio Cláudio Alves Ferreira, ele tem 30 anos, foi preso segunda-feira. Interessante que a Polícia Federal agora fez busca e apreensão na casa dele em Catalão. E pegou um celular e uma caderneta de anotações. Essa deve ser mais preciosa que o celular. Eleição está chegando, né? Câmara e Senado. Eleição na Câmara já está... Dizem lá na Câmara que o Lira já está com 90% dos votos. Agora, o Rodrigo Pacheco está enfrentando uma oposição grande. Hoje um amigo me perguntou, né, como é que é? Tem segundo turno? Não tem? Porque o outro lado está se dividindo, o lado que não quer o Rodrigo Pacheco. Tem segundo, terceiro, quarto, quinto, pode ter quantas votações forem necessárias até que um candidato tenha
mais da metade dos votos. São 81 senadores, portanto, 41 votos elegem o presidente do Senado. O primeiro que chegar a 41 votos, se ninguém chegar, repete-se a votação. É isso que está acontecendo lá. Bom, eu fiquei me perguntando, né, quando vi essa história dos Yanomami, e as ONGs que tem no Amazonas, na Amazônia, não se importam com os Yanomamis? Aí eu fui ver quantas ONGs tem lá. Gente, tem quase 16 mil. 16 mil ONGs para 20 mil Yanomami, se fossem todas lá no território Yanomami, né? Cada ONG ia cuidar de um índio, né? Mas não é assim. Mas digamos que tenha 10% disso no território Yanomami. Há um grande interesse, não é apenas religioso, não, embora seja muito religioso. Eu estava hoje vendo um amigo, né, que é um dos grandes conhecedores da Amazônia. Ele já viu o sujeito, companheiro dele, ser picado de cobra, e o índio, lá na cabeça do cachorro, pediu para capturar a cobra, olhou para a cobra, ficou 20 minutos no mato, voltou, fez um chá, deu para o sujeito que já fazia 2 horas ou 3 que tinha sido picado, e no outro dia ele estava trabalhando. A outra coisa é a bolsinha que fica na cintura das mulheres Yanomami, né? A irmã dele perguntou lá, o que tem nessa bolsinha? A mulher deu uma risada, né? Ela disse assim, essa risada é uma marota, né? Era algo que substituía tranquilamente o Viagra, né? E assim os chás, os pajés, né? A sabedoria, que por isso que está cheio de ONG francesa, holandesa, inglesa, depois saem os remédios dos laboratórios por aí, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Mas, enfim, vamos fazer a proporção aqui, né? Se tiver 10% de ONG lá dentro do território Yanomami, vai ser uma proporção assim de uma ONG para cada 12 Yanomami, né? Tem outro ingrediente lá, o narco. A droga está entrando por lá. Você vê a morte dos 2 lá foi o Colômbia, né? E isso está por toda parte, né? Uma mistura. Aí eu estou vendo aqui notícias da época, né? O governo Collor tirou 40 mil intrusos na área Yanomami para implementar a reserva. 40 mil naquela época. Hoje dizem que tem 20 mil garimpeiros lá dentro, né? Bom, gente, eu estava vendo aqui dinheiro que vai para lá, né? Dinheiro dos Yanomami. Olha aqui. Estou entrando aqui no site TCU, né? Lá no site do Jus Brasil, né? Aí tem 33 milhões que foram para uma ONG de saúde Yanomami em 1999, 2000, 2002. Aí fizeram levantamento, não encontraram os equipamentos, não encontraram as despesas, né? Ficaram lá com comprovado 13.684.186 com 10 centavos que não comprovaram, né? E aí, muita gente que trabalhou com essa ONG, gente do governo, foi incluída nessa, né? E aí todo mundo foi notificado. Olha essa notificação aqui para a ONG. Está lá no item 15. A citação ONG Uriri Saúde Yanomami foi realizada por meio de ofício 599/2017, TCU, de 6 de 9 de 2017. No entanto, tal envelope não foi entregue com a informação de que o número era inexistente. Como descrito no termo juntado na peça 38, o endereço do envelope devolvido é o mesmo constante no sistema CPF-CNPJ. Não havendo mais opções de endereços disponíveis, foi proposta a citação por edital,
acatada pela SESEX de Roraima, né? Edital 47 de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 9 de outubro de 2017. Transcorrido o prazo para a resposta, a ONG não apresentou defesa dos autos. Vejam só, eu estou vendo aqui outra página, que item 56, só para vocês saberem, né, como é que essas coisas acontecem. São milhões aí, né, do dinheiro dos nossos impostos, né, gente? Item 56. Sobre a situação da URI Saúde Yanomami, o defendente afirma que, embora tenha sido criada poucos meses antes da celebração, era de fato um desmembramento da Comissão Pró-Yanomami, parceira da FUNASA desde 1992, juntamente com Médecins du Monde, Médicos Sem Fronteira e da Diocese de Boa Vista. Situação relatada no parecer do Diretor-Geral de Saúde Indígena. Só para vocês terem noção, né, que a gente está mexendo com o quê, né? Está lá Cláudio Esteves de Oliveira, que seria o presidente. O relatório é de 23 de outubro de 2018. Tá? Só para a gente saber em que a gente está metido. E, por fim, saiu o PIB, crescimento do PIB dos Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta. Cresceu 2,1%. Brasil, 3,1%. Inflação americana, 6,5%. Inflação brasileira, 5,8%. De Brasília, Alexandre Garcia.